Bem, e nesse terceiro vídeo a gente trata da opinião pública, ou melhor, da relação entre opinião pública e imprensa, né? Muito ligada, muito intimamente ligada a essas duas dimensões. Pois bem, apenas para a gente recuperar um pouco a origem, né, do termo, do uso do termo opinião pública, isso remonta muito à Revolução Industrial ou os desdobramentos da Revolução Industrial mais ao longo do século XIX, com uma sociedade europeia mais complexa, sobretudo a britânica, ao mesmo tempo a norte-americana, um mundo no qual cada vez mais a preferência das pessoas, as suas escolhas, seus pontos de vista, começam a ser levados em conta. Por quê? Porque, rigorosamente falando, eles, por intermédio disso que passou a ser uma realidade tão grande, ou seja, os órgãos de imprensa, os órgãos jornalísticos, é possível se conhecer melhor o que rigorosamente a população pensa sobre diferentes assuntos. É claro que esta visão que se tinha do conhecer melhor era um tanto quanto exagerada, porque afinal de contas o trabalho da imprensa, quando muito, podia ouvir a população nas reportagens, nas entrevistas que fazia, mas as mesmas se davam, rigorosamente falando, sem qualquer método que pudesse se dizer consistente. De qualquer forma, a opinião pública é uma realidade das sociedades que se modernizaram. Óbvio que desde sempre as pessoas tiveram pontos de vista, suas preferências, suas opiniões, mas isso não significa que elas tivessem qualquer valor, qualquer importância no curso dos acontecimentos. Portanto, com o advento desta sociedade modernizada em decorrência muito da Revolução Industrial, da urbanização, também do aumento da instrução, do nível de instrução das pessoas, tudo isso levou à possibilidade de se viver cada vez mais numa sociedade de opinião, uma sociedade com opinião pública, o que não quer dizer, né, acho que isso que é a questão de saída para nós muito importante, que ao se pensar em opinião pública se está pensando numa visão, por assim dizer, única nesta mesma sociedade e que eventualmente ela pode estar em consonância ou totalmente em discordância com os poderes instituídos em caso de pensarmos na opinião pública como um assunto, quase sempre ele, relacionado às questões públicas, não necessariamente políticas apenas, mas às questões públicas. Ok, em geral, acho que é aí que a gente começa a entrar no caso, ao pensarmos opinião pública utilizando o termo no singular, é muito mais no sentido de se compreender que há uma opinião predominante. Mas como a gente, sobretudo a geração de vocês que já cresceu debaixo de uma sociedade de opinião, pôde constatar, por meio, obviamente, da leitura de pesquisas, isto só passa a ser algo viável quando esta dita maioria é uma maioria contundente. E aí, maioria contundente, nós estamos pensando algo bem acima da metade desta população, ou desse universo conhecido, né? Afinal de contas, a opinião dita pública também se faz, às vezes, para clusters, para coisas muito segmentadas, e não necessariamente pensando no conjunto da população, porque às vezes o que está em questão é algo que atinge ou que interessa a um determinado grupo, ainda que se possa chamar esse grupo de público, porque é impessoal. Acho que essa é outra coisa que seria muito importante em pensar, ao pensarmos opinião pública, porque é aquela opinião, de certa maneira, já impessoalizada, ainda que a gente possa se sentir muito próximo a outras pessoas que pensam igual a gente em relação a diferentes assuntos, de qualquer maneira, pensou opinião pública, nós estamos pensando em alguma coisa que nos faz supostamente posicionados, e muitas vezes, no caso que interessa, no caso da maioria, sobre as mesmas coisas, ainda e quando esses elementos constitutivos da dita sociedade não se conheçam. Né? Por isso, pensamos em opinião pública para diferenciarmos de maneira clara da chamada opinião particular de grupos. Muito bem. E no caso, então, do Brasil,
esta opinião começa a se acelerar, o conhecimento da opinião pública começa a se acelerar na mesma medida em que a gente observa na história desse Brasil independente, mesmo no Império, mesmo no Primeiro Império, uma multiplicidade de órgãos de imprensa, órgãos jornalísticos, ainda que este elevado número de órgãos de imprensa, eles tenham sido muito efêmeros, né? A sua duração muitas vezes conseguia, quando muito, chegar a 1 ano, outros a 2 anos, puxa, celebrava-se quando alguma coisa conseguia alcançar 5 anos. Mas muitas vezes nem era propriamente o propósito desses órgãos ter uma longa vida, uma longa duração. A ideia era poder intervir num determinado momento sobre determinados assuntos. Então, muito da nossa imprensa jornalística, ela tem um caráter político, ela vai ser uma imprensa muito fortemente ligada ao envolvimento com a política, muito movido pelas paixões. Quase, eu diria, que a imprensa poderia ser equivalente àquilo que se vê ou se via no passado não tão distante, aqui nas nossas paragens, muito em São Paulo, quando das campanhas políticas, que eram os materiais de propaganda, né, os chamados panfletos, os santinhos, que inundavam, assolavam aí a cidade. Então pouco se diferenciava disso os jornais, porque rigorosamente os seus processos editoriais eram muito simples, mas ao mesmo tempo eram muito movidos pela paixão, né? Então essa, vamos assim dizer, a mudança da imprensa para alguma coisa mais institucionalizada, que começa a ocorrer no final do século XIX, é que também vai, aos poucos, conseguir apurar um pouco melhor a própria opinião pública, porque uma imprensa mais institucionalizada significa, de certa maneira, uma imprensa mais profissional, e uma imprensa mais profissional também é aquela que se preocupa mais com as suas condições de sobrevivência. Então, esta também vai ter condições, ainda que variando muito de órgão para órgão, e no início isso ainda muito concentrado em alguns poucos jornais, vai ter um corpo de pessoas recrutadas, profissionalmente remuneradas, os ditos repórteres, e que estarão nas ruas, nas repartições públicas, entrando em contato com comerciantes, com empresários, enfim, com segmentos da sociedade, com sindicatos de trabalhadores que vão surgindo e procurando conhecer o que eles pensam sobre os assuntos que rigorosamente os atingem ou que, de certa maneira, acabam por tocar a sociedade como um todo. Então, a institucionalização da imprensa, ela vai fazer com que se tenha, talvez, uma visão já mais avançada sobre a opinião pública. Ora, e essa opinião pública, no decorrer do século XX, vai viver uma nova situação a partir, mais ou menos, de meados do século XX, muito ali em torno da redemocratização do Brasil após a Era Vargas, que será pela introdução das chamadas pesquisas, especialmente as pesquisas de opinião pública, né? Então, haverá aí significativamente um grande salto de qualidade no processo de conhecimento e avaliação da opinião pública brasileira, ou das opiniões públicas brasileiras, colocando-se no plural, uma vez que essa acho que é outra coisa importante da gente salientar, em sendo o Brasil, como alguns outros semelhantes a ele em termos de porte populacional, do tamanho territorial, enfim, das grandes diferenças que não raras vezes pudemos pontuar aqui no nosso curso, é muito difícil você pensar numa sociedade homogênea, uma sociedade heterogênea, e isso vai, obviamente, replicar, vai se reproduzir, se manifestar em muitos assuntos que vão ser submetidos aí às manifestações grupais e públicas, né? Então, em sociedades com menor número de clivagens, estas variações de opinião tendem a ser menos acentuadas, talvez menos pronunciadas. Mas é fato que, seja no Brasil
com todas essas características mais diferenciadores, com todas as suas variações e heterogeneidades, como mesmo nessas ditas mais homogêneas, muitas vezes chamadas algumas das sociedades orientais, como no Japão, por exemplo, na Coreia, ainda assim é óbvio que haverá diferenças. E aí, por último, para fechar esse vídeo, deixarmos a passagem para as pesquisas de opinião propriamente dita, o que a gente gostaria de amarrar é que opinião pública é que permitiu, né, esse conhecimento, que grupos não ouvidos da sociedade, grupos historicamente mais frágeis e vulneráveis, consigam rigorosamente integrar esse vasto campo denominado opinião pública. Tá? Então, nesse último vídeo que a gente vai passar para vocês, a gente vai aí se dedicar a essa questão da pesquisa de opinião ou das pesquisas de opinião. Até já!